Boa tarde, turma, oitavo ano. Vamos dar continuidade aí nossa segunda aula, de hoje, que é a videoaula 12, ainda com o capítulo 2, Arte e Impacto Socioambiental, Conexões, Arte e Ciências, que é da página 84 a 85, e nós temos um Criando Laços, que é uma proposta de atividade do livro que eu irei explicar. Vamos então para a leitura, turma, Conexões, Arte e Ciências. Como vimos neste capítulo, existem artistas que se inquietam, analisam e expõem em suas obras questões relacionadas aos impactos socioambientais na vida das pessoas. Outra área de conhecimento que se preocupa com esse assunto são as ciências. Em ciências, estudamos a preservação da natureza e descobrimos quanto a poluição faz mal ao meio ambiente e à saúde da população. A fumaça emitida pelos carros, por exemplo, contamina o ar e prejudica a qualidade de vida das pessoas. Os gases emitidos pelos automóveis contribuem para o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média terrestre causando pelo acúmulo de poluentes na atmosfera. Além disso, o excesso de partículas e gases nocivos lançados pelos carros nos centros urbanos põe em risco a saúde pública. Esse problema é tanto local quanto global, pois afeta os habitantes das grandes cidades e também o planeta. As emissões de dióxido de carbono são características dos combustíveis à base de carbono, como a gasolina. Esses gases podem causar diversos problemas à saúde dos habitantes. Um dos efeitos da poluição nas cidades é a coloração acinzentada causada pela fuligem, que se acumula e cobre os muros e os túneis das cidades. O artista paulistano Alexandre Orion notou que o túnel Max Pfeffer, na cidade de São Paulo, tinha originalmente as paredes amarelas, mas com a poluição, elas foram se tornando cinzas e até mesmo pretas. Orion percebeu também que, de tempos em tempos, as paredes eram limpas. Então, ele teve a ideia de interferir nesse processo. Inicialmente, desenhou com canos úmidos caveiras nas paredes do túnel. Mesmo usando máscaras e outras proteções, o artista ia embora do túnel tonto e enjoado. Aí vocês estão vendo aqui, gente, olha que interessante. Ele fez com desenho da própria fundo, que é amarelo, sobre a poluição acinzentada, Olha aí, o Alexandre Orion desenhando com canos úmidos, retirando a fuligem, das paredes do túnel Max Pfeffer, de São Paulo. Essa aí é uma imagem de 2006. Olha essa imagem, turma, olha como ficou toda a parede do túnel, que ele fez a arte em toda a parede. Olha que interessante. Certo? Ele fez um túnel, aliás, o túnel Max Pfeffer, repleto de caveiras. Então, um desenho de caveiras que simboliza justamente os efeitos, da poluição sobre a vida humana. Entre 2006 e 2011, Orion espalhou caveiras por diversos túneis de São Paulo e criou intervenção ossário. Toda noite, Orion levava os panos sujos de fuligem para sua casa e os deixava em um balde de água. Aos poucos, parte daquela fuligem ficava separada no fundo. Um dia, o artista olhou para aquele material e percebeu que ele representava a cidade. Assim, surgiu o que Orion chama de poluição mesclada à base acrílica incolor. É uma tinta à base de poluição. Com essa tinta, ele pinta grafites em paredes do mundo todo.
Aí vocês estão vendo aqui essa imagem, é o Sierra Sun, de Alexandre Orion, Rio de Janeiro, é de 2012, né? A poluição mesclada à base de acrílico incolor. Ou seja, ele misturou a poluição com a tinta acrílica para poder fazer essa pintura. Vamos para o Saiba Mais, turma. Usar a bicicleta como meio de transporte traz muitos benefícios. Faz bem para a saúde do ciclista, que se desloca pela cidade ao mesmo tempo que pratica uma atividade física. Contribui para um trânsito melhor na cidade e ajuda a diminuir a poluição do ar. Segundo um estudo, Economia de Bicicleta no Brasil, realizado em 2018 pelo Laboratório de Mobilidade Sustentável, que é essa sigla aqui, gente, LabMob, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Associação Aliança Bike, cada um dos 8.000 brasileiros que usam bicicleta como meio de transporte, em vez de sair com o carro, deixa de emitir 4,4 quilos de CO2 por ano. Quem não usa o carro e passa a andar de ônibus também contribui para a qualidade do ar que respiramos, evitando lançar na atmosfera 41,9 kg de CO2 por ano. Gente, nós temos o mundo virtual, turma, que é o quê? Aqui você pode visitar o site oficial do artista, o Alexandre Orion. Então, aqui, para conhecer as pinturas, intervenções murais e gravuras do Alexandre Orion, acesse o site do artista, que é o site oficial. Agora, a proposta aqui do Criando Laços, que eu vou ler agora, turma, acompanha a leitura. Ó. Os resíduos da vida na cidade, na sociedade industrial, são fonte de inspiração para diversos artistas. Conhecemos dois deles, né, que é o Romuald Hazalmer e o Alexandre Orion. Agora, você pode pesquisar outros artistas que utilizam resíduos e descartes, né, para construir suas obras. E, a partir daí, preparar um estudo sobre esses materiais. Veja algumas sugestões sobre como realizar esta atividade. Sugestão 1. Era para formar um grupo mais ou menos de 3 pessoas, né? Juntos, né, vocês iam pesquisar procurando o artista cujo trabalho envolva materiais reutilizáveis ou resíduos, que é o caso do Orion, né? Vamos lá, o 2, sugestão 2. Aí, quando você escolher esse artista, vocês vão se reunir todas as informações acerca dele, né? Vocês vão pesquisar qual o problema ambiental que o artista questiona e qual a sua técnica, né? A técnica que ele produz as suas obras. Sugestão 3, né? Durante essa pesquisa, vocês podem também, tem que ser, como eu sempre falo, em fontes confiáveis. Não pode ser qualquer fonte. Eu acho que no site do próprio artista, vocês vão encontrar também esses materiais e técnicas. Sugestão 4. Depois que você obter todas essas informações, né, sobre o estudo sobre o impacto que o resíduo ou o material reutilizável usado pelo artista que vocês selecionaram causa no ambiente, quando é descartado indevidamente, por exemplo, né? Aí, por exemplo, se o artista usa recipientes plásticos em sua produção, quais as consequências do descarte do plástico na natureza. E a sugestão 5, né? Depois que você fez tudo isso, você tenta descobrir, né, como é realizado o descarte desse material em sua região. Para você organizar esses dados do seu estudo, né? E vocês vão decidir como é que sobre o que relatar, né? As suas descobertas, o que você descobriu nessa pesquisa. Vocês também podem elaborar um relato, numa forma de um texto, por exemplo, ou uma ilustração, texto com ilustração, cartaz, por exemplo, um registro fotográfico, por exemplo, fica a critério de vocês. E a sugestão 6 era para a gente fazer isso em sala, se fosse presencial, na data combinada, os grupos iriam mostrar, né, apresentar o resultado desse estudo, apresentar os estudos que fizeram, tá certo?